Está começando o Meu Patrimônio, um podcast da O2 Capital, onde a gente aborda diversos assuntos relacionados à construção, gestão e preservação do seu dinheiro. Meu nome é Rafael Amantini e hoje eu conto mais uma vez com a presença do meu sócio Felipe Chad. E aí, Rafa? Tudo certo, bro? Beleza, e você? Tudo ótimo. Muito Hoje bom. o papo é bom, cara. Vamos lá. A gente vai contar aqui um pouquinho do que rolou essa semana no evento do BTG. Os bastidores. BTG Summit 23. Isso aí. A gente vai contar um pouquinho das palestras, do que rolou lá de networking, das gestoras que estavam por lá. E o principal, bro, a nossa premiação, né? A gente foi lá, conseguiu participar da premiação, né? Importante. Em menos de 6 meses da casa. Enfim, a gente vai falar disso no papo de hoje. Foi bem legal. Em geral, assim, o que a gente já pode falar do evento? Cara, eu acho que eventos da nossa indústria são sempre muito bons. Acho que toda indústria, né? Mas principalmente no mercado financeiro os eventos são bons. O mercado financeiro muda o tempo todo, cara. A gente muda governo, muda o mercado, muda juros, muda o mercado, muda alguma coisa lá fora, muda o mercado. Então é bom para a gente se atualizar em primeiro lugar. É bom para a gente ver amigos antigos, fazer novos amigos, encontrar colegas de trabalho de outros escritórios, conversar, como você falou, com os gestores de recursos, que, afinal de contas o dinheiro dos nossos clientes está boa parte com esses gestores. Ouvir um pouco o que as autoridades do setor têm a dizer, né? Tinha várias lá. E o que eu achei que foi legal, cara, é que teve palestra, teve bate-papo fora do mercado financeiro também. Né? Teve Daniel Ascarelli falando de superação, que eu acho que ela, não sei se ela foi atriz, mas é uma maratonista, atleta e tal. Teve o Nelson Évora, que é atleta também. Teve aquele outro atleta gringo lá, que eu esqueci o nome dele. Enfim, tem neurocientista. Foi muito bacana. Tem bastante conteúdo, bastante sem ser conteúdo. mercado financeiro, que de certa forma tá ligado. Ajuda muito. Né? Perfeito. E aí é legal também a gente bater esse papo aqui hoje, porque eu acredito que você tenha uma perspectiva de um evento, você já foi em outros eventos. Sim. E eu não. Então, você dá a sua visão, eu dou a minha também, do que eu aproveitei mais, você fala o que você aproveitou mais. Enfim, vamos começar. Foram 2 dias, né, de evento. Sim. Vamos começar pelo primeiro, então, né? Sim. O evento quem abriu foi o Flora. O Flora quem toca toda a questão do... Eles falam B2B? Não, ele é o sócio do BTG responsável pela área de canais. Acho que esse é o diretor comercial, área de canais. Nome do cargo. Não, mas... O Marcelo Flora é um dos principais sócios do banco e é o cara que toca lá tanto o B2C, que é o atendimento a clientes finais deles, no varejo, como o B2B, que é o atendimento aos parceiros, que somos nós, né, dos escritórios parceiros. Então, ele inaugurou lá, ele começou falando. O que você pode falar assim, nessa relação que o BTG tem hoje com os escritórios agentes autônomos de investimento? Por exemplo, como que é a nossa relação hoje com o BTG instituição? Cara, eu vou te dizer assim, eu estou nesse mercado B2B há bastante tempo, né? Desde 2006, 2007, assim. Então, assim, faz uns 15 anos que eu tô nessa estrada. E o que eu sinto lá do BTG, cara, assim, minha opinião é que de fato a gente tem no BTG um parceiro de negócios. Não é um relacionamento só de prestação de serviços, assim, é um relacionamento de troca de boas práticas, troca de ideias. O BTG chama a gente para a mesa, a gente conversa sobre o que está acontecendo no mercado, o BTG abre número, fala o que está funcionando lá dentro para eles, o que não funciona. Então, assim, a gente está lá, agora vai fazer 8 meses, se eu não me engano, que a gente está nessa parceria, e eu não poderia estar mais feliz. Eu acho que a O2 escolheu a casa certa, o BTG é um parceiraço, cara. Assim, eu converso com pessoas, amigos que estão em outras casas, e as reclamações são sempre as mesmas. E graças a Deus a gente não tem essas reclamações mais, ou não passa pelos perrengues que estão passando de relacionamento. Perfeito. A gente teve, alguns episódios atrás, a presença aqui do Flávio Cox e do Guilherme Diniz. E nesse programa a gente debateu bastante a situação do mercado atual sobre o mercado de agentes autônomos, né? O mercado que a gente trabalha. É um episódio legal para quem está querendo entender o por trás das cortinas aqui, né, do atendimento nosso. E a gente falou bastante da situação que os agentes autônomos, né, os escritórios, estão passando hoje em dia. Né? E a gente vê que o BTG está muito próximo da gente, está ajudando bastante com questões de boas práticas também. Sim. E eu acho que foi bem legal para a gente
ver e ter mais certeza ainda de que o parceiro é adequado. Sim, o Flora falou, não sei se ele foi no primeiro dia ou no segundo, que ele também abriu o segundo dia, mas ele falou, a gente tem muito orgulho aqui no banco de construir relações longas com os parceiros. E é um pouco isso que a gente vê mesmo. Você vê, se você reparar, cara, tem várias gestoras de recursos que foram fundadas por ex-sócios do BTG. O cara fica lá 20, 25 anos no banco, sai do banco, monta a própria gestora e vai vender o produto dele lá no BTG. Isso é raro de se ver. Você vê um cara que sai de um banco, geralmente, e sai brigado, né, falando mal, jogando, né, lixo no ventilador, para não falar outra palavra, para não precisar cortar depois aqui, mas, enfim, eles saem brigados. No BTG não, o cara sai, monta uma gestora, vai vender para o próprio BTG e continua uma relação. E ele falou, cara, as nossas relações aqui são duradouras, são relações longas. Então acho muito bacana isso. Isso foi bem legal de se confirmar, né? Ratificar ainda mais a relação forte que a gente tem com o BTG e o BTG com a gente. Também teve um pouco da palestra do Salute, né? O que a gente tira mais de conclusão dessa palestra? O que a gente pode falar, Bruno? Bom, o Roberto Salute é o CEO do banco, está lá há bastante tempo também, né? Acho que outro dia ele falou que é o primeiro emprego da vida dele, então entrou como trainee e é CEO do banco. O Salute, acho que o ponto alto da palestra foi ele falar assim, olha, até para pessoas como eu, né? Assim, não vamos nos iludir, o cara deve ser rico para burro, né? Ele falou, até para pessoas como eu, a gente mata um leão por dia, a gente tem um desafio por dia, não se enganem, assim, a vida vai ter angústia atrás de angústia. E não vai ficando mais fácil, pelo contrário, vai ficando mais difícil. Então, acho que esse foi o ponto alto ali do... Teve um corte que bombou, que você fez um corte aí, e a gente postou e bombou, né? Que foi aquele negócio da juventude hoje em dia, achar que tá tudo bem e achar que vai mudar o mundo. E é um pouco nessa linha também, né? O discurso dele, né? De, pô, calma, não é assim, você não vai mudar o mundo muito rápido, vamos fazendo uma coisa por dia, vamos batalhando por dia e que vai dar certo. É um pouco isso, né? Eu acho que ele bateu muito nessa tecla, né? E falando que... Acho que ele falou também sobre os parceiros, falou sobre como foi construído o B2B lá. Isso foi legal, mas é mais o que a gente falou aqui, de construir esse relacionamento de longo prazo. Mas é isso, assim, não tem nada fácil. Trabalhe bastante, sue bastante, tem que dar duro. E lá no final, talvez você consiga estourar um champanhe lá e ser feliz. Perfeito. E aí também, a gente no primeiro dia teve a palestra de algumas novidades internas, né? Por exemplo, plataformas, novidades de como a gente vai conseguir melhorar a experiência do cliente. Isso daí a gente acho que não precisa entrar em detalhe aqui. Mas teve uma palestra bastante legal relacionada à corporate, né? A área corporate nossa da empresa. A área corporate é uma área que tem passado bastante perrengue, né, cara? Assim, o mercado para empresas, o empresário sempre quer expandir, né? Quem não está expandindo está diminuindo, está morrendo. E muitas vezes para expandir você precisa de mais capital, você precisa de mais recursos. E aí nem sempre o cara consegue aportar o recurso do bolso próprio e precisa tomar recurso no mercado. Atualmente no Brasil está muito caro tomar recurso. Tá difícil. Está caro e está escasso. E a palestra corporate foi para falar basicamente assim, olha, o mercado está difícil mesmo, talvez fique difícil por mais uns meses, talvez um ano, mas em algum momento isso precisa se afrouxar, porque, afinal de contas, o mercado precisa crescer, precisa continuar se desenvolvendo. E aí o que foi legal de ouvir, assim, apesar do mercado estar bem difícil, o BTG não parou de emprestar dinheiro, não parou de ajudar as empresas em suas necessidades de caixa, não parou de captar dinheiro para essas empresas. Então, é um momento difícil, sim, mas é um momento onde você fica mais criterioso no que você faz, no que você vai fazer, mas você não pode parar de fazer. É como uma família, né? Uma família tem os provedores da família, vai ter um momento que a empresa do provedor não está indo tão bem, sei lá, marido e mulher, a empresa do casal, vamos assumir que é um casal dono de uma empresa, não está indo bem, eles não podem continuar gastando o que eles gastavam no supermercado, etc. Tem que dar uma diminuída. Mas também não podem parar de comprar comida, senão vão morrer de fome. Então é um pouco isso que enxerga para o mercado, assim, e o BTG continua ajudando essas empresas. Perfeito. Tem até um episódio que a gente gravou com a nossa equipe aqui, falando um pouco mais sobre essa área de corporate, né? Se quem está escutando aqui quiser se aprofundar um pouco mais, e a gente vai gravar um outro, né?
Já conta agora a novidade? Ou... Não, vamos deixar? Dar spoiler. Então tá, então vamos deixar para ele vir aqui e contar, então. Mas um negócio interessante também, bro, é o seguinte, esses eventos, né, aqui a gente estava conversando antes do programa começar, eu meio que classifiquei ele aqui em 3 atividades que você pode fazer num evento desse de mercado financeiro como um todo. Eu acho que, na verdade, todos os eventos, né, mas especificamente esse, né. A gente está falando bastante aqui das palestras, né, bastante conteúdo foi entregue e é uma das formas de você aproveitar um evento desse, né. Mas eu acredito que tenha 2 outras também, né. Uma é relacionada ao que a gente comentou também das gestoras que estão presentes lá no evento, com os estandes. Você pode ir lá, entender melhor. Você não vai entender no detalhe, né? Não é ali que você vai aprender de fato sobre a estratégia do gestor, enfim. Mas você fica próximo, você cria uma relação de proximidade com as gestoras. Eu acho que isso foi bastante legal e eu aproveitei bastante disso. Sim. Fui de stand lá, fui convidando alguns para participar dos podcasts aqui. A gente tem que alinhar a data, basicamente que isso. Bom, cara. E também, o outro que eu acho que foi o que eu mais tirei proveito do evento foi relacionado ao contato humano que a gente tem com outros escritórios, com outros assessores de investimentos e gente que está do mercado, né? Que é o networking que a gente faz por lá. Eu tive contato com 3, 4 amigos que são de São Paulo, não são daqui de Bauru, mas que também estão no BTG, também estão na casa, estão gostando bastante. Tem carteiras também, cada um atua de forma diferente, mas a gente sempre troca essa experiência e agrega até para o nosso atendimento. Então, foi bastante bacana, assim, na minha visão. Sim. Essa foi mais a minha experiência, né? Cara, eu acho isso fundamental, cara. Eu participo de eventos há bastante tempo. Mesmo antes de entrar no mercado financeiro, eu participava de eventos da outra área que eu trabalhava. É sempre muito produtivo. Cara, muitas vezes você vai num evento de 2 dias, como foi esse, e tem eventos mais longos, 3, 4 semanas que vem eu tô indo para um evento de 5 dias no Uruguai. Você vai para um evento longo, você fala, puta, o que eu vou aprender em 5 dias? E muitas vezes você aprende 1 ou 2 coisas, mas 1 ou 2 coisas que podem mudar a maneira de você trabalhar, entendeu? E isso é muito produtivo. E eu sempre falo isso, cara, para quem está começando, para a garotada. Se você está, para quem está na faculdade ou para quem está começando a trabalhar, fazendo estágio, trainee, etc., pô, não adianta você ficar preso ali no seu ambiente acadêmico, no seu mundinho. Você tem que se expor a coisas novas o tempo todo. Você tem que... Pô, é óbvio, essas coisas custam dinheiro e tal, e tem que caber no seu orçamento. Não estou falando para ninguém fazer nenhuma loucura, mas dentro do possível, e hoje com a internet você pode participar de eventos online, até você não precisa ir presencialmente. O presencial ajuda muito no network, mas para adquirir conhecimento, você pode... Cara, participa do máximo... Sei lá, o cara é estudante de economia. Participe de eventos na área de economia, de finanças, de gestão de patrimônio, de finanças comportamentais. Cara, tem um leque, tem uma gama de assuntos enorme que você pode participar, se envolver e ver para onde você quer ir depois. Leia livros, não só os livros acadêmicos. Pô, eu postei um corte falando dos livros lá. Pô, estudante de economia só lê Marx e tal. Aprende, pô, tem um monte de garotada hate lá falando, pô, mas o cara não sabe o que você está falando, não sei o quê. Você acha que o Fiuza, sabe, que eu dei dica do livro do Fiuza lá. Bom, enfim, mas você tem que se expor a gente fala muito, você tem que se expor à sorte, né? Você tem que se expor à sorte também nesses eventos, cara, assim, eu vou te falar, assim, eu conheço bastante gente no mercado financeiro, na nossa área, né, obviamente, e muito disso foi em evento. Eu lembro quando eu estava começando, eu tinha 26 anos, lá na XP, e eu trabalhava na XP em Brasília, e os caras iam para Brasília lá visitar o nosso escritório e tal. Eu era um assessor, e eu lembro que os caras iam de Porto Alegre, a XP era em Porto Alegre, eles iam para lá e ficavam lá 2 dias com a gente, visitando o escritório e tal, e o meu chefe recebia os caras e tal, e no final do dia eu ficava, putz, será que eles vão chamar para um happy hour? Será que eles vão chamar para jantar? Será que eles vão chamar para algum lugar? E às vezes chamavam, e às vezes não. Muitas vezes não, às vezes eu só entre eles, eu respeitava, pô, os caras queriam discutir alguma coisa lá entre eles, mas eu ficava ali, cara, eu era o último a ir embora do escritório, eu ficava... Aí eu via que eles estavam indo embora, o escritório era pequeno, eu falava, pô, Felipe, ô Chad, pô, a gente tá indo comer alguma coisa, vamos, opa, cara, sério, vocês estão indo, eu vou, sabe, assim, coincidência, eu vou também. E eu ia, e era assim, pô, eu sempre ficava assim, cara, eu vou entrar mudo, sair calado, eu tô aqui pra aprender, e eu sempre aprendi muito. E são pessoas que acabaram se tornando meus amigos, e a gente foi se aproximando, caras que estão hoje no BTG, que facilitaram a nossa ida lá pro BTG. Então, assim,
participem desse evento. Esse é o recado que eu posso dar. Vai lá, não conheço ninguém, não tem problema, vai lá, fica lá e aproveita alguma coisa que você vai tirar. Você não vai ficar no canto sozinho, alguém vai trocar Exatamente. chamar. E aí, até fazendo uma confissão agora ao vivo, eu fiz isso muito disso no começo, ficava lá no escritório, você tava indo embora, vamos. Então, eu ia. É isso. E esse negócio de... você falou de... Como que você falou o negócio de sorte? Se expor à sorte. Eu uso outro termo, criar coincidências. Criar coincidências, muito bom. É isso, você tem que criar coincidências. A gente comentou até, acho que uma das nossas voltas de São Paulo para Bauru, a gente estava falando o negócio de, você é sortudo, não é? Não sabemos se sorte existe ou não. Não sabemos, mas... Mas na dúvida eu quero ser sortudo. É isso. E é isso, cara. A minha experiência mais nesse evento foi voltado para estar lá, conhecer gente nova, conhecer, me aproximar de gente também que pode me agregar alguma coisa, boas práticas. E aí teve o final do primeiro dia, né? Antes da gente entrar no segundo dia, vamos dar aqui a notícia para todo mundo. Foi bem legal, cara. O BTG, ele tem uns 150 escritórios, é isso? Acho que 140. 140 escritórios. Mais de 140, é certeza. Mais de 140 escritórios parceiros na rede lá. Nós somos um dos escritórios mais recentes, né? A gente está lá... Começamos a operação no começo de agosto. E ele faz uma premiação anual. Essa premiação, o ranking, né, para contar para a premiação, encerrou 2 meses atrás. Então a gente tinha 6 meses de banco quando o ranking foi encerrado, 6 meses de parceria. Ainda assim, foi contado o ano inteiro, a gente só participou 6 meses, ainda assim a gente pontuou e a gente ganhou 2 prêmios lá. 2 prêmios com 6 meses de participação. Com 6 meses de participação. 12 meses de... Contra 12 meses de todo mundo. Né? E aí eles premiam 20 escritórios. O primeiro prêmio são os 20 melhores escritórios. E aí, gente, muita gente pode falar assim, é o escritório que mais vende para cliente e tal. Não é isso. É o escritório que tem melhor atendimento, que é avaliado, né? O cliente avalia o nosso atendimento o tempo todo. É o escritório que é melhor atendimento, que faz as capacitações, ou seja, que a equipe está se capacitando lá o tempo todo. Então, são vários critérios qualitativos. São vários pesos. E aí, eles, somados às nossas notas... Somadas as nossas notas, a gente ficou em 20º lugar. Então, foi uma emoção muito grande, cara. Pô, sensacional. Particularmente na minha cabeça, na hora que o Flávio, nosso sócio, foi lá, e infelizmente só podia uma pessoa no palco pegar o prêmio. O Flávio foi em nosso nome pegar o prêmio de top 20 lá. E, passa um filme na cabeça, né? 3 anos atrás, estava montando a 3P Capital, você estava lá junto. E, dá uma vontade muito grande de falar, puta, cara, aqui a história tá dando certo, né? Tá correndo. Foi muito legal. E além disso, a gente ganhou um prêmio de destaque em renda fixa. Baita mérito para a nossa área de produtos. O Roberto já participou de podcast aqui já. Já participou de um podcast. Então, tem um conteúdo enorme aqui para quem quer aprender de renda fixa. O Roberto sentou aqui Roberto com a gente. É um craque, cara. É um craque, um veterano de mercado, veterano de várias de coisas, vida de também, vida. Né? E é um craque. E ele foi lá receber o nosso destaque em renda fixa como um dos escritórios que mais entendem de renda fixa dentro da rede do BTG. Então, foi... Cara, de novo, passou um filme na cabeça. Cara, a gente brinca que a O2 é um hospital novo com médicos velhos, né? Porque tem os fundadores, a gente tem bastante experiência, mas é uma empresa nova. Perfeito. E é muito legal. Só para concluir, acho que você não falou, mas a gente ficou em top 20, né? 20º lugar. E renda fixa, você não falou a nossa posição. Renda fixa ficou em 3º lugar. 3º lugar entre os mais de 140 escritórios. Exatamente. A gente ficou em 3º lugar, com o tamanho que a gente tem, com 6 meses só de operação. Isso foi sensacional. Sensacional. E o que você espera agora? Não vale perguntinha, resposta de ator da Globo. Eu acho que agora, cara, o ano que vem a gente tem que melhorar a posição, né? Não tem a menor dúvida. Agora a gente vai ter um ano inteiro para brigar. É óbvio que tem outros concorrentes, tem o BTG, a qualidade dos escritórios do BTG é muito alta. A turma é muito boa, não tem nenhum pangaré no BTG. Essa é a grande verdade. Mas a gente vai brigar para ir para as cabeças. Perfeito. E aí, então, o primeiro dia se encerrou. O que a gente pode falar do segundo dia? O segundo dia foi foi aberto ao público, né? O segundo dia foi aberto para cliente, a gente levou alguns clientes lá. Foi muito legal, os clientes adoraram, cara. Baita estrutura. O BTG conseguiu encantar os clientes. O evento foi no Parque do Ibirapuera, foi no auditório lá do Pavilhão da Cultura Brasileira, o Pacubra, que é dentro do Parque do Ibirapuera. Então, um lugar diferente, assim, meio
Foge um pouquinho da Faria Lima, né? Ali, né? Foge bem da Faria Lima. E então os clientes adoraram, quem foi, gostou muito. Ano que vem a gente espera receber mais clientes lá. Mas foi sensacional. E aí o primeiro dia começou com o André Esteves, com o Flora de novo. E aí teve uma coisa curiosa, cara, que o Flora começou para apresentar para introduzir o Esteves, né? Para chamar o Esteves para o palco lá. E aí o Flora lembrou de uma história que ele passou com o Esteves, que eu particularmente não conhecia. E eu acho que o Flora nunca tinha contado isso em público, né? E a história é a seguinte. Alguns anos atrás, eu acho que 10 anos atrás, mas talvez seja raro, mas alguns anos atrás, eles foram fazer um evento em Recife. Nem existia B2B no banco, nem B2C, nada. Um evento institucional do banco em Recife para cliente institucional. E nesse evento, o Esteves ia falar e abriu para perguntas no final. E eram funcionários de fundos de pensão, que é um público que o BTG atende. E um dos caras, no final, levantou a mão, o cara do público, isso em 2009 ou 2010, se não me engano, e falou assim, eu tenho uma dúvida aqui pro André Esteves. Não, pode falar. E falou assim, Esteves, o que você está achando do que vai ser o futuro do mercado de shale gas nos próximos anos? Aí o Flora, contando o Flora, falou assim, cara, fudeu, né? E eu não sei o que é isso, e pô, de onde que o Esteves vai saber o que é shale gas? Aí o Esteves olhou e falou assim, gente, boa pergunta. Para quem não sabe, shale gas é gás de xisto, é uma extração de petróleo que fica na areia, não sei o que, não sei o que. Deu uma aula de shale gas e deu uma aula do que ele achava que ia acontecer com shale gas. E aí o Flora que diz o seguinte, não é à toa que é o banqueiro mais preparado do Brasil, porque além de banqueiro, o cara é um estudioso, é um cara diferenciado. E o cara dá show por onde passa, por isso que todo mundo quer ouvir o que ele fala. Teve um discurso parecido com esse que você deu numa reunião nossa geral, que é justamente isso, a gente está na linha diferente, a gente tem que entender todas as áreas, não precisa ser especialista, mas o cliente perguntou, ou você está no churrasco, surgiu o tema, cara, você tem que saber pelo menos o básico ali para puxar assunto e você conseguir se desenrolar nisso. Sim. Então, a gente tem que entender... por exemplo, eu falo de mim, eu estou tocando a parte aqui mais de marketing, mas eu preciso entender também o todo, porque eu faço parte da equipe, eu faço parte da empresa, e eu preciso entender como que funciona a área Y, por causa, mesmo eu tocando na área X, eu preciso entender a área Y. Sim. Isso é fundamental numa empresa, ainda mais a empresa que a gente se espelha, que é o BTG. E a gente vê isso muito claro no BTG, né? Todos eles são muito preparados. O Marcos Brígido tem uma expressão para isso. A gente tem que ter profundidade de piscina e amplitude de oceano e profundidade de piscina, alguma coisa assim. Tipo assim, a gente tem que saber sobre muita coisa, mas não necessariamente a gente vai ser especialista em cada assunto. Mas o superficial é importante saber. Perfeito. E aí como que foi o papo do... Bom, aí o Esteves falou um pouco sobre o cenário macro, a gente falou sobre isso outro dia, ele basicamente repetiu aquilo lá, a visão dele. Talvez o que ele tenha adicionado de diferente é que ele acha que os juros no Brasil devem cair esse ano. Provavelmente a partir de agosto, talvez junho, mas é mais provável que a partir de agosto que os juros vão cair. Ele acha que o crédito no Brasil está bem apertado, está apertado além do normal. Quando os juros sobem, o crédito aperta, né? Inclusive, quando o Banco Central sobe os juros, uma das reações que o Banco Central espera é que o mercado de crédito fique menos aquecido para a inflação ficar controlada. Mas ele acha que os juros, o crédito no Brasil está mais parado do que deveria estar, apesar do juro alto. E um dos motivos é o caso Americanas, que foi uma fraude, foi uma sacanagem que atrapalhou o mercado de crédito no Brasil, mas ele acha que essas coisas vão se acomodar rapidamente. A justiça brasileira vai mostrar que não rasga contrato, etc. E já isso volta. Então ele acha que o Banco Central está lendo bem a situação e já vai diminuir os juros. Falou um pouco do arcabouço fiscal do Haddad, que está indo para o Congresso agora. Ele acha que vai passar, então o arcabouço não é o arcabouço ideal, mas no Brasil a gente tem que trabalhar com o que funciona, né? E o Congresso também não é fácil de lidar, então ele acha que é um arcabouço que, para o momento de hoje, é um bom projeto.
e passando esse arcabouço, o Banco Central fica mais à vontade para diminuir juros ainda esse ano. Então isso é bom, boa notícia. Esse cenário macro, né, a gente comentou bastante, tem um episódio sobre isso. Já ele fica defasado, né? Então você está escutando também mais um podcast aqui para você acompanhar. Sim. Vai ter aqui no card para você assistir. Se você está escutando no Spotify, é só procurar aí. E aí a gente começa algumas palestras um pouco, vamos falar assim, diferentes. Sim. Fora do mercado financeiro. Aí teve uma palestra de empreendedorismo, que foi sensacional, cara. Acho que para mim foi a mais legal do evento. A Marta Leonardes, que é a sócia do banco, fez uma mesa lá com o João Adib, que eu já falei sobre ele aqui. Que também teve um corte que bombou, teve um corte que bombou. O João Adib é bem popular, o cara bombou mesmo. Teve um bate-papo com o João Adib, da CIMED, contando sua história. Contou basicamente a história que ele tinha contado no outro evento, a história dele, que é uma história muito legal, muito bacana. O que eu gosto que ele fala assim, a CIMED, ele se apresenta assim, na hora que apareceu lá, João Adib, CEO e vendedor da CIMED. Sensacional. Muito legal. E ele fala assim, a CIMED não é um laboratório, a gente é uma empresa de vendas que atua no setor farmacêutico. Caraca. Mas a gente é uma empresa de vendas. Acho sensacional isso aí, cara. Acho muito legal. Ele engrandece o vendedor, que todos deveriam fazer, né? João Adib, a doutora Carla Sarni. Carla Sarni é uma dentista, dona da Sorridentes, que é uma rede de franquias na área odontológica. Ela também tem uma franquia na área oftalmológica, mais recente, chama Olhar Certo. E ela é sócia daquela atriz Giovanna Antonelli na Giolaser, que é uma clínica de depilação a laser. É uma mulher que tem uma história sensacional, cara. A Carla Sarni, ela montou a Sorridentes, ela e o marido, ela tocando o negócio cresceu, tinha acho que 100 franquias, se eu não me engano, quebrou. Ela tinha uma dívida de 20 milhões de reais. Caraca. Em 2009. E ela contou assim, puta, imagina você acordar devendo 20 milhões de reais todo dia. Aí ela falou, não sei o que eu faço, renegociou a dívida, assumiu a parcela, começou a trabalhar todos os dias para pagar aquilo, conseguiu pagar, quitar a dívida. A Sorridentes bombou, continuou crescendo, ela postando no negócio dela, cresceu pra caramba a Sorridentes. Aí ela montou a Olhar Certo, que é a clínica oftalmológica, que também tem franquias, e ela se tornou sócia, comprou uma participação na Giolaser, que quando ela comprou, se não me engano, tinha 30 franquias, e hoje, se não me engano, tem mais de 200 lojas. Então a mulher é um fenômeno, cara. E ela falando assim, ela passa uma emoção, uma vibe muito diferente. Foi muito legal assistir. E o que foi legal também, que eu filmei lá e marquei ela. E ela me respondeu, falou, pô, que legal que você gostou da minha palestra. Sensacional. Eu tenho um filme que fizeram sobre minha vida. Vou te mandar o link aqui, depois você me conta se gostou. Mandou no Instagram. Pô, achei muito legal. E aí foi ela, João Adib, ela, e a outra pessoa que participou do painel foi o Jorge Frangullis, que é o fundador da Oakberry Açaí. E muito legal também. Antes de você falar, tinha Oakberry lá, eu comi pra caramba. Tinha Oakberry lá, verdade. De graça. De graça. O Jorge Frangullis fundou a Oakberry Açaí há 6 anos. Eu não sabia que era tão recente. Recente mesmo. Fundou há 6 anos e falou, cara, a gente tem uma empresa... a gente fundou há 6 anos e passou quase 3 anos em pandemia. Então, assim, foi um baita desafio para sobreviver nesses E o Oakberry é internacional também. Hoje, 70% da receita já é feita fora do Brasil, da Oakberry. E ele entrou no mercado, cara, que é um mercado ultra pulverizado, que é o mercado de açaí. E ele redimensionou esse mercado a favor dele, porque ele falou, cara, eu entrei no mercado que tem um açaí em cada esquina. E aí vamos combinar entre nós lá, muitas vezes em São Paulo, em lugares maiores, onde tem Oakberry, as pessoas não falam, vou tomar um açaí, eu vou tomar um Oakberry. Eu vi isso no nosso escritório em São Paulo. Para quem não sabe, a gente mudou de escritório, mudou o prédio. E lá no nosso prédio, em frente ao nosso prédio, tem uma loja da Oakberry. E outro dia eu vi os meninos assim, puta, eu vou ali embaixo, vou comprar um Oakberry. Eu vou comprar um açaí. E isso o cara fez em 6 anos, cara. É tipo Bombril, né? Não é palha de aço, é Bombril. Então ele fundou a Oakberry. A Oakberry cresceu, bombou num mercado difícil, né? Ele vende um açaí que é considerado caro, mas não para de crescer. E uma coisa que ele falou que eu achei sensacional, assim, ele falou, cara, a gente gosta de inovar, mas a gente não gosta de inventar. Tem alguns inventores na nossa geração que a gente sempre vai respeitar. Em cada geração tem os seus inventores. Ele falou, tem o Bill Gates, Steve Jobs, o Elon Musk, falou
Bill Gates, bom, enfim, Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, os Zuckerberg são os inventores da nossa geração. A gente tem que respeitar esses caras são gênios. Mas a gente não precisa ser um inventor para dar certo, a gente pode inovar, a gente pode pegar o que esses caras criaram e usar a nosso favor. O Uber, por exemplo, existe graças ao iPhone, mas ele não inventou, ele é um cara que inovou numa plataforma existente, foi o GPS funcionando dentro do telefone. Então, achei muito legal isso aí, cara, inovar versus inventar. Isso me lembrou, cara, até anotei aqui, sabe o Jack Ma? Jack Ma é o fundador do Alibaba. Empresa chinesa de comércio e tal, tá até uma polêmica aqui no Brasil com taxação, não sei o quê. O Alibaba vale mais ou menos 40 bi de dólar na bolsa. Ele fundou essa empresa. É um cara que começou do zero, era um professor de inglês, morou nos Estados Unidos, mudou para a China e fundou o Alibaba. E teve uma palestra em Stanford, se eu não me engano, que tem no YouTube. E os alunos perguntam para ele assim, qual é o segredo para o sucesso de uma empresa? Ele falou, cara, essa pergunta pode confundir as pessoas, se eu responder. Por quê? Porque o sucesso depende de muitas variáveis para uma empresa dar certo. Depende um pouco de sorte, depende muito do timing, depende muito do momento onde você está, do momento do mercado, depende de muitas coisas. Então eu não vou responder. Uma pergunta que você poderia me fazer que é melhor do que essa é o que leva as empresas a quebrar? E geralmente são sempre as mesmas coisas. Dinheiro, planejamento e tecnologia. Por isso que no Alibaba a gente não coloca dinheiro em nada, porque a empresa começa a ter um problema, a gente acha que a gente resolve aquele problema com dinheiro. E não é assim que se resolve, é com criatividade. Se você resolver os seus problemas com criatividade, você vai se acostumar com isso e você vai ver que com dinheiro você não precisa resolver quase nada. Tecnologia, a gente não é uma empresa de tecnologia. A Alibaba é uma empresa de serviços e de vendas, de comércio. Tecnologia existe ali para nos dar apoio. Se a gente fosse uma empresa de tecnologia, a gente teria quebrado. A gente foca primeiro no serviço. E planejamento. A gente não faz plano nenhum. Plano serve só para a gente criar o básico. Plano é 1% do jogo, 99% é o que a gente vai fazer com esse plano. Aí ele pergunta assim, quem aqui na sala, eu imagino que vocês tenham 20 e poucos anos, quem imaginaria 15 anos atrás que estaria aqui? Aí de 100 pessoas, uma levantou a mão, duas. Tá vendo? 98% dos planos aqui falharam. Não quer dizer que falharam para o lado ruim, sim, que deram errado. Quer dizer que foram para outro caminho. Então, não adianta fazer grandes planos, não adianta apostar em grandes tecnologias, achando que isso vai fazer a empresa dar certo, e não adianta também achar que o dinheiro vai mudar a sua vida. Caraca. Eu achei sensacional isso. Muito top, muito bom, muito bom. Isso foi numa palestra que ele deu? Foi numa palestra que ele deu, cara. Eu não sei se eu vi isso no podcast ou no YouTube. Cara, muito bom, muito bom. E aí, então foi muito produtivo esse painel. Muito bom. Cara, você tá falando aí, eu lembrei, eu tô lendo o livro da história do Netflix, como que surgiu lá, e é bem parecido. Eles começaram com uma ideia não tão... Era para ser a blockbuster de assinatura, né? De assinatura e tudo digital. Então, assim, você falou que... Eles mandavam um DVD para casa da pessoa. Eu não cheguei nessa parte ainda, eu li uns 3, 4 capítulos só, mas teve um pouquinho de sorte também, porque quando eles estavam fazendo o MVP lá, a primeira coisa que eles fizeram foi pegar um CD mesmo de música, colocar o CD no envelope, no Correios, e mandar para casa de um dos fundadores. Se chegasse tudo certo, beleza, tá dando certo aqui, vai dar pra gente fazer isso com DVD também, porque VHS não dava pra fazer, né? Eu nem sou da época do VHS. Eu sou. Então, eu aluguei VHS da Blockbuster muitas vezes. Eu não lembro da Blockbuster, brincadeira, eu lembro de... Aqui em Bauru tinha umas outras, né? Enfim. E qual que foi a sorte nisso? O Correio, eu não sabia disso, eu descobri no livro, né? Lá nos Estados Unidos, o Correios dele lá, quando é na mesma cidade, você colocou e chega na mesma cidade, cara, é tailor-made ali. O cara pega, leva até a sua casa, acabou. Quando é intermunicipal, aí vai para a parte de logística, esteira e tal. A sorte é que o único dos sócios que morava na mesma cidade que eles estavam ali foi o que eles colocaram como remetente, chegou intacto, tudo certo. Se eles tivessem colocado qualquer um dos outros, teria passado por toda a parte de logística, teria quebrado o CD e teriam desistido. Então, cara, isso daí sim, tem sorte, tem o time, tem tudo, mas é importantíssimo também ter esse feeling, né, do começo também, sorte.
E é bem legal o livro também, recomendo. E no próximo que a gente Vamos fizer fazer aqui um próximo de livros. de livros, a gente fala bastante. E aí, o que mais que teve de palestra? Você lembra de alguma coisa que chamou atenção? Aí teve palestra com o Mansueto Almeida, que é o economista-chefe do BTG. Também falou de cenário, foi interessante, e tem uma visão muito boa e trabalhou muito tempo no governo, não só no governo Bolsonaro, nos governos anteriores ao Bolsonaro também. Ele sempre foi um cara funcionário público e tal. Então ele tem uma visão mais isenta da coisa, muito boa. Teve palestra com alguns gestores, e, enfim, teve de tudo. Mas eu acho que o highlight, assim, o ponto alto do evento foram esses 3 empresários aí. Perfeito. E aí, você conhece muita gente do mercado. E você encontrou muitas pessoas lá. Teve alguém que... complicado você falar nomes aí, mas pra gente citar aqui, para até convidar para um futuro bate-papo. Putz, cara, eu encontrei. Eu te peguei de surpresa nessa, mas. Essa eu não imaginava. Eu encontrei muita gente lá, cara, muita gente de antigamente. Eu não vou me expor, não. Não, então beleza. Mas a gente tem bastante convidado para chamar. Tem bastante. Aqui em Bauru. O Flora falou que vem. O Flora falou que topa, né? Então, não dá para ele vir para cá, né? Mas a gente. Não, ele vem, cara. Para Bauru? A gente tá combinando um jogo aí com ele. Então, quando vier, o Luciano vai ter que preparar aqui uma. Deixa eu fazer um coquetel aqui pro chefão. Cara, eu acho que o papo foi esse. Então, Sim. De novo, o mais legal de tudo, além do conteúdo que a gente aprendeu, as pessoas que reencontramos, foi o prêmio que a gente trouxe para casa, né? Para quem quer ver mais fotos também disso, tem tudo no nosso Instagram. A gente está publicando bastante coisa lá. Já vamos ter mais... a gente preparou um vídeo. O BTG preparou um vídeo, a gente disponibilizou já. Mas a gente preparou um também, tá para postar, né? Então... Se você tá acompanhando aí em outra data, sem ser no lançamento aqui, provavelmente já tenha postado. Então a gente preparou um videozinho sobre o evento, acompanhamento, a premiação, tudo. E aí temos os prêmios, né? A gente trouxe para casa. Vamos também... Vamos publicar os prêmios. Vamos publicar, com certeza. Sim. Mas é isso aí. Muito Acho bom. que o papo foi legal. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Como você viaja, né? Semana que vem? Semana que vem eu viajo. Semana inteira? Semana inteira. então vou ter que chamar o Rica. Chama o Rica aí. Dá um recado. O Rica vai viajar também. O Rica vai viajar na quinta, eu falei com ele. Dá um recado pro Rica aí, então. Pra gente terminar aqui o programa. Rica, tente ser mais conciso nas suas argumentações. Ele tá te difamando aqui, falando que você tá indo viajar toda hora. Não, e sabe que tá fazendo curso de oratória, né? Talvez melhore agora. Ele tá fazendo mesmo. Legal. Fazendo. Pessoal, muito obrigado. Até semana que vem. Isso